exército de São Miguel, desperta exército de adoradores. É Jesus que está no centro, e Ele é o centro do exército de São Miguel. O exército de São Miguel, um exército de oração, ele nasceu num tempo de muito medo e desespero. Agora, o que nos sustentou e o que nos fez chegar até aqui? Jesus Eucarístico. A Eucaristia é o nosso tesouro, a Eucaristia é a nossa riqueza, a Eucaristia é o nosso tudo. O segredo do exército de São Miguel é a confiança nele. O encontro pessoal com Jesus Cristo é fundante, ou seja, ele dá origem à experiência de fé de cada um de nós. É esse o nosso grande tesouro, a Eucaristia é a resposta. Eis que eu estou convosco todos os dias, até o fim. E nós vemos essa promessa se cumprir nas nossas vidas. Nenhum dia sem Jesus. A gente passa as madrugadas rezando em casa e quando você se reúne aqui presencialmente e vê uma multidão, com certeza aquece nosso coração e faz a gente ter mais ainda vontade de permanecer acordado e adorando na madrugada. É uma elevação tão grande que não dá pra gente aterrissar. Eles realmente mostram o caminho de santidade. E o Exército São Miguel, eu encontrei o meu lugar. Eu sou muito feliz com a família São Miguel. Consigo sentir muito o Espírito Santo através delas. Nos colocam no colo de Maria, nos faz ter fé, nos faz esquecer toda a angústia. E de repente Deus me acordava todos os dias às 3 da madrugada e eu de joelho, chorando e rezando com o texto na mão que Jesus pode. A presença que vence todo o mal. Não é uma presença de algo, mas é a presença de alguém. É a presença de alguém que vence todo o mal. E o mal pode ser o próprio inimigo de Deus, pode ser um mal que esteja querendo me atacar, e por isso é tão importante estarmos bem perto de Jesus. Eu começo essa pregação com uma catequese, porque é importante a gente estar com os pés firmados no chão, na doutrina da igreja, naquilo que a igreja nos ensina sobre o combate espiritual e como nós podemos enfrentar o inimigo de Deus. Quando nós rezamos o Pai Nosso, na tradução que nós rezamos mais comumente, a gente diz, no final, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. E às vezes pode parecer para o nosso coração que esse mal pode ser um mal, talvez um mal, uma dor de cabeça, um problema financeiro. Mas, gente, na oração, literalmente, originária da Sagrada Escritura, como está lá no Evangelho de São Mateus, esse mal não é um mal abstrato, mas esse mal é uma pessoa. E essa pessoa é comumente chamada, na teologia da igreja, nos ensinamentos da igreja, de diabo, demônio. Então, no Pai Nosso, nós pedimos que Deus nos livre não de um mal abstrato, mas de uma pessoa que é um ser angélico, puro espírito, mas que é mal desde o princípio e que é, não desde o princípio porque foi criado bom, mas escolheu na sua liberdade o mal. Nós vamos contar isso que aconteceu aqui, para que você tenha os pés no chão e entenda contra quem você está combatendo. São Paulo, na carta aos Efésios, capítulo 6, diz que não é contra homens de carne e sangue que nós combatemos, mas contra as potências que estão no céu. Toma posse já dessa palavra e diz, não é contra homens de carne que eu combato, mas o meu combate é contra o inimigo. E unido a Jesus, eu sei que o inimigo vai ser derrotado. Então você aprendeu já agora que o combate não é contra o seu esposo, a sua esposa, ainda que às vezes ele seja meio preguiçoso, ainda que ela às vezes fale um pouco mais do que devia, ainda que o cartão de crédito de 3.000 não seja suficiente para o mês todo, e pega o rotativo e vai
olha, a briga não é com ela ou com ele, mas a briga é contra o inimigo de Deus. Então vamos lá para a catequese. Estamos aqui no Catecismo da Igreja Católica, número 391, diz assim: por trás da opção de desobediência de nossos primeiros pais, quem são? Adão e Eva. Há uma voz sedutora que se opõe a Deus e que por inveja os faz cair na morte. A Escritura e a tradição da Igreja veem nesse ser um anjo destronado, chamado Satanás ou Diabo. A Igreja ensina que ele tinha sido anteriormente um anjo bom, criado por Deus, mas que por sua própria iniciativa escolheu o mal. Deus é bom, e tudo que ele faz é bom. Deus criou os seres angélicos como excesso e transbordamento da sua bondade, só que ele os criou com liberdade, como ele criou a mim e a vocês livres. Porque para existir amor, precisa ter liberdade. Ele criou os santos anjos livres e criou todos os seres angélicos livres. É o que diz o Catecismo da Igreja Católica no número 391. Só que um desses anjos acabou escolhendo um caminho errado. Um desses anjos escolheu o mal. E é o que vai continuar aqui no Catecismo da Igreja Católica, no número 392. A Escritura fala de um pecado desses anjos. Essa queda consiste na opção livre desses espíritos criados, que rejeitaram radical e irrevogavelmente a Deus e ao seu reino. Temos um reflexo dessa rebelião nas palavras do tentador, ditas a nossos primeiros pais: e vós sereis como deuses. E aqui, essa palavra é a palavra do que aconteceu com Satanás. Dizem os teólogos, comentando sobre essa queda dos anjos, que Deus tinha criado os seres angélicos. Só que quando ele quis mostrar para ele o propósito dele de redenção, Deus Pai mostrou para ele que a segunda pessoa da Santíssima Trindade, o Filho, deveria tomar parte nessa união hipostática, ou seja, se unir à natureza de uma das criaturas. Só que Satanás, o diabo, achava que a união seria com a natureza angélica, e sobretudo ele pensava que seria com ele, porque ele era um anjo altíssimo, dotado de muita inteligência, de muita beleza. Era um anjo muito alto e muito poderoso, ele achava que ia ser com ele. Só que quando Deus revelou que a união não seria com a natureza angélica, mas com a natureza humana, que é mais fraca, nós somos corpo e alma. Nossa natureza é fraca, muito fraca, nós não temos a inteligência de um anjo. Quando esse plano foi mostrado, dizem os teólogos, para Satanás, ele não aceitou esse plano. E ele disse uma palavra que até hoje nos choca, essa palavra: não servirei. Non serviam, em latim, não servirei. Ele disse: eu não quero servir, não quero adorar alguém que vai se unir à natureza inferior à minha. E pior, quando foi mostrado que esse filho nasceria de uma virgem, que seria a Virgem Maria, seria concebido no seio puríssimo da Virgem Maria, ele disse: não, eu não vou me inclinar diante de uma criatura humana, eu não vou adorar. E nessa hora a rebelião dele foi uma rebelião muito grande. Dizem os teólogos, pegando trechos da Sagrada Escritura, que foi nessa rebelião, nessa briga, nesse combate, que ele arrastou 1/3 dos anjos que estavam no céu para a sua rebelião. Estava uma confusão muito grande no céu, mas naquela hora surgiu um anjo, que era um anjo muito humilde, que naquela hora ele deu um brado, e nesse brado ele falou: quem como Deus? Eu acho que eles não ouviram esse brado São Miguel. Quem como Deus? Esse foi o brado de São Miguel, e esse brado de São Miguel ecoou no céu. Quando a gente dá um grito, por exemplo, numa gruta ou numa sala sem móvel nenhum, fica aquele eco: ninguém, ninguém, ninguém. E nessa hora os anjos foram esclarecidos que a adoração deveria ser dada a Deus e não ao diabo. E naquela hora o diabo foi precipitado no inferno. Aqui temos um trecho
daquilo que os teólogos meditam dessa queda dos anjos em Isaías 13, no versículo 12, diz assim, na palavra de Deus, Isaías 13, versículo 12, se você trouxe a Bíblia, pode abrir lá em Isaías 13, 12, esse trecho é muito conhecido e fala sobre a queda do inimigo de Deus. Diz assim, então caíste do céu, astro brilhante, filho da aurora, então foste abatido por terra, tu que prostravas as nações, tu dizias, escalarei os céus, e erguerei meu trono acima das estrelas. Satanás queria escalar o céu e erguer o trono porque ele queria ser adorado. Ele não queria adorar Jesus Cristo encarnado, mas ele queria que ele próprio fosse adorado. E está escrito, tu dizias, escalarei os céus e erguerei meu trono acima das estrelas. Eu me assentarei no monte da Assembleia no extremo norte. Subirei sobre as nuvens mais altas e me tornarei igual ao Altíssimo. Estão entendendo qual foi a conversa de Satanás? Ele queria estar lá na glória. Ele queria ser adorado. Ele queria ser o rei. Ele queria que a segunda pessoa da Santíssima Trindade se unisse a ele, o que muitos teólogos dizem que isso era um pecado de inveja, junto com um pecado de soberba. Ele tinha inveja de que Jesus Cristo iria se encarnar na natureza humana e ele tinha soberba porque ele queria a glória para si. E continua aqui no Isaías 13, versículo 15, e entretanto, eis que foste precipitado à morada dos mortos, ao mais profundo abismo. Agora, prepara o assunto da nossa pregação, que vai ser falar sobre a presença real de Jesus na Santíssima Eucaristia e de como ela vence todo o mal. A gente pode saber o valor de uma coisa de duas formas. A gente pode saber o valor de uma coisa quando muita gente está correndo atrás daquela coisa, quando muita gente quer, quando o preço daquela coisa é valorizado, quando muita gente quer ver, quando muita gente... Aquilo a gente sente o valor de alguma coisa, mas a gente pode saber o valor de alguma coisa quando os inimigos perseguem e odeiam alguma coisa. Não é verdade? Quando o inimigo percebe, quando alguém que a gente sabe que não gosta da gente, persegue a gente sabe o nosso valor. Quando... Desperta, exército de São Miguel! Desperta, exército de adoradores! É Jesus que está no centro, e Ele é o centro do exército de São Miguel. O exército de São Miguel, um exército de oração, ele nasceu num tempo de muito medo e desespero. Agora, o que nos sustentou e o que nos fez chegar até aqui? Jesus Eucarístico. A Eucaristia é o nosso tesouro, a Eucaristia é a nossa riqueza, a Eucaristia é o nosso tudo. O segredo do exército de São Miguel é a confiança nele. O encontro pessoal com Jesus Cristo é fundante, ou seja, ele dá origem à experiência de fé de cada um de nós. É esse o nosso grande tesouro, a Eucaristia é a resposta. Eis que eu estou convosco todos os dias, até o fim. E nós vemos essa promessa se cumprir nas nossas vidas. Nenhum dia sem Jesus. A gente passa as madrugadas rezando em casa e quando você se reúne aqui presencialmente e vê uma multidão, com certeza aquece nosso coração e faz a gente ter mais ainda vontade de permanecer acordado e adorando na madrugada. É uma elevação tão grande que não dá pra gente aterrissar. Eles realmente mostram um caminho de santidade. E o Exército São Miguel, eu encontrei o meu lugar. Eu sou muito feliz com a família São Miguel. Consigo sentir muito Espírito Santo através delas. Nos colocam no colo de Maria, nos faz ter fé, nos faz esquecer toda a angústia. E de repente Deus me acordava todos os dias, às 3 da madrugada, e eu de joelho, chorando e rezando, com o terço na mão, que Jesus pode. Ordenada em Deus. E é um caminho que a própria Sagrada Escritura nos entrega. Nós procuramos em tantos lugares
Procuramos de tantas maneiras, mas se eu dizer para você, a palavra de Deus nos entrega este caminho, essa jornada. E nessa última pregação, então, do nosso encontro nacional, nós vamos percorrer esse caminho, de onde nós saímos até nos tornarmos verdadeiros adoradores do Deus vivo. E eu tenho certeza que esta pregação virá trazer respostas e revelar para vocês este caminho. Um caminho que milhares de pessoas já estão percorrendo e chegou a hora de você também percorrer. O mundo com as suas ilusões, a nossa carne com as suas fraquezas, o demônio com as suas mentiras, tentam exatamente nos tirar do foco. Mas o Espírito Santo vem para nos ordenar, para nos colocar de novo no caminho. Ontem nós falávamos da adoração como fonte da vida interior. O irmão Luiz Maria hoje falou da Eucaristia, da reparação eucarística como fonte de livramentos. O Márcio Mendes falou para vocês sobre a Eucaristia enquanto alimento necessário para o combate espiritual. E ainda há pouco nós dizíamos, não é? Eu prefiro a Eucaristia. Mas vamos entender então, à luz da palavra de Deus, como se dá esse caminho do verdadeiro adorador. Eu convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo São João. Evangelho segundo São João, capítulo 4. João, capítulo 4. Este capítulo vai nos contar então a história de uma mulher sedenta. Essa mulher que vai até o poço tirar água porque está com sede. E ela vai descobrir muitas coisas. Ela vai descobrir muitas coisas e a vida dela vai ser completamente transformada. Essa história traduz muito a história dos membros do exército de São Miguel, e você também que está nos acompanhando em casa, que talvez tenha procurado o Senhor naquele momento, buscando a cura para uma enfermidade, buscando uma oportunidade de emprego, apresentando a Deus ali numa live oracional uma necessidade. Mas a verdade é que você encontrou muito mais do que você veio buscar. Sim ou não? Você veio buscar a restauração daquele matrimônio, a libertação daquele filho. E a verdade é que você encontrou muito mais do que você veio buscar. Sim ou não? Você descobriu uma vida nova. Você tocou os frutos do Espírito Santo, a alegria, a paz, a bondade. E hoje, de fato, quantos que passam por você e vão dizer, tem algo diferente em você. Você está diferente. Quantos certamente já escutaram isso? Deixa eu ver. Você cortou o cabelo. Tirou a barba. Não, tem alguma coisa diferente em você. Mas a verdade é mais profundo, é na alma. Há um brilho no seu olhar. Há uma alegria espiritual no seu olhar. Eu escutava ontem e escutei hoje novamente, de pessoas distintas. Elas me disseram assim: Irmã Maria Raquel, eu estou no Calvário. E elas me diziam isso com tanta serenidade. E diziam assim: eu estou feliz no Calvário. E eu me lembrava de Nossa Senhora. Eu estou serena no Calvário. Eu estou em paz no Calvário. Porque descobriram que a cruz tem esse poder. A cruz nos une a Jesus. Ao mesmo tempo em que ela não é o fim, ela nos lança nos mistérios gloriosos. Meus queridos, Jesus e a Samaritana, João capítulo 4. Para buscar água no poço,
ela traz uma realidade de pecado, ela vive no pecado, mas ela sai daquele poço uma mulher transformada. Ela abandona a idolatria e começa a anunciar o Deus vivo. O que aconteceu naquele poço? O que aconteceu naquele poço? Hoje, esta pregação te encontra assim num poço. Talvez o poço, e muita gente no fundo de um poço. No poço de uma depressão profunda, no poço de uma falta de sentido, no poço de uma ferida emocional. Essa mulher está ferida. Essa mulher está profundamente ferida, emocionalmente, afetivamente. Mas foi naquele poço onde ela viveu o encontro que mudaria a história dela para sempre. Você já esteve alguma vez no poço da vida ou está agora? Levanta a mão. Então deixa eu dizer para você, o poço é o lugar da transformação. Lá, no fundo do poço, onde a misericórdia de Deus então vai nos alcançar. Vamos perceber isso? Abra a sua Bíblia, João capítulo 4. Versículo 1. Jesus soube que os fariseus tinham ouvido dizer que ele reunia mais discípulos e batizava mais do que João, embora Jesus mesmo não batizasse e sim os seus discípulos. Por isso, saiu da Judeia e voltou para a Galileia. Era preciso passar pela Samaria. Chegou, pois, a uma cidade da Samaria chamada Sicar, perto da propriedade que Jacó tinha dado a seu filho José. Havia ali a fonte de Jacó. Jesus, fatigado da viagem, sentou-se, assim como estava, junto da fonte. Era por volta da hora sexta, quando veio uma mulher da Samaria tirar água. E Jesus lhe pediu: dá-me de beber. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Então a mulher samaritana disse a Jesus: como é que tu, sendo judeu, pedes de beber a mim, que sou uma mulher samaritana? Os judeus, de fato, não se dão com os samaritanos. Jesus respondeu: se conhecesses o dom de Deus, e quem é aquele que te diz, dai-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Imagina esta cena. E a primeira grande lição, quando essa mulher chega ao poço, ferida, sedenta, ela encontra então quem? Jesus. Sabe por quê, meus queridos? A iniciativa é sempre de Deus. É Jesus que vai ao nosso encontro. Foi Jesus que foi ao seu encontro, como ele foi em busca daquela ovelha perdida. A iniciativa é sempre de Deus. Jesus vai ao encontro daquela mulher. Como Jesus foi ao seu encontro, como Jesus está indo agora ao seu encontro. E quantas vezes você pensa que a realidade que você vive, ou o seu passado, ou até mesmo o seu presente, é um obstáculo, é um empecilho para que Jesus vá ao seu encontro? Aquela mulher disse: ei, espere aí, você é judeu, eu sou samaritana. Os judeus não falam, não se dão com os samaritanos. Mas Jesus diz, Jesus rompe aquele obstáculo, porque para Deus não existe esse obstáculo de maneira que Ele não possa te alcançar.